paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, a paz do Senhor, pastor Fábio. Senhor. Nós estamos no nosso programa diário, leitura da Bíblia, tempo especial do nosso dia que nós reservamos para juntos, você aí, onde você estiver, e nós aqui juntos vamos ler a palavra do Senhor, projeto eterno de Deus que Ele deixou registrado para a salvação do homem, para a nossa salvação. É uma bênção, né? Estamos aqui lendo o livro de Deuteronômio, na nossa leitura sequencial. No episódio anterior, nós lemos o capítulo 17 e hoje nós vamos ler Deuteronômio, capítulo 18. Você vai abrindo a sua Bíblia aí e no episódio anterior, quando lemos o capítulo 17, o Senhor falou que não queria idolatria no meio do seu povo e como a idolatria deveria ser retirada do meio do seu povo. Falou também que quando houvesse um problema grave, que não houvesse uma solução aparente, como o povo iria solucionar? Buscando o sacerdote para que ele ouvisse do Senhor a resposta. E por último, falou a respeito de um rei, quando o povo de Israel tivesse que escolher um rei para se escolher entre o seu povo, mas esse rei deveria ler diariamente a palavra do Senhor. Diariamente, para que ele não fizesse o povo voltar pelo caminho do Egito, ainda que fosse para enriquecer. Esse não era o projeto do Senhor. Amém? Vamos ler Deuteronômio, capítulo 18. Os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança em Israel, das ofertas queimadas do Senhor e da sua herança comerão. Pelo que não terá herança no meio de seus irmãos, o Senhor é a sua herança, como lhe tem dito. Este, pois, será o direito dos sacerdotes a receber do povo, dos que sacrificarem sacrifício, seja boi ou gado miúdo, que dará ao sacerdote a espádua e as queixadas e o bucho. Dar-lhe-ás as primícias do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, as primícias da tosquia das tuas ovelhas, porque o Senhor teu Deus o escolheu de todas as tuas tribos para que assista a servir no nome do Senhor, ele e seus filhos todos os dias. E quando vier um levita de alguma das tuas portas de todo Israel onde habitar, e vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor escolheu, e servir no nome do Senhor seu Deus, como também todos os seus irmãos, os levitas, que assistem ali perante o Senhor. Igual porção comerão, além das vendas do seu patrimônio. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante dele. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Porque estas nações que hás de possuir, ouvem os prognosticadores e os adivinhadores. Porém, a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis, conforme a tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então
O Senhor me disse: bem falaram naquilo que disseram. Eis, lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome que eu lhe não tenha mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração: como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou tal profeta, não tenhas temor dele. Então encerramos aqui, pastor, a leitura do capítulo 18. Quais são os comentários aí? A princípio, o capítulo 18, logo no seu começo, vai dizer, sim, que os levitas, eles têm uma porção diante do Senhor, né? Os levitas têm uma porção diante do Senhor, então tem parte do sacrifício, daquilo que era levado, como os dízimos e os sacrifícios levados, que ele poderia se apropriar para se alimentar, porque eles iam trabalhar na obra do Senhor, então eles teriam o sustento da parte do Senhor. Então, dali para frente, no versículo 9, a gente vai ver que quando entrar na terra, né? Então é sempre assim, quando entrar na terra. Quando entrar na terra não tem adivinho, não tem prognosticador, não tem agoureiro, não é para ter feiticeiro. Essas práticas eram as práticas que existiam na terra e por conta delas é que o Senhor tirou aquele povo que existia lá antes, né? Então isso tudo seria a abominação ao Senhor, porque o Senhor estava fazendo tudo novo, dando tudo novo para o povo. Então, cumprindo aquilo que o Senhor estava mandando naqueles dias, o versículo 13 diz bem assim: perfeito serás como o Senhor teu Deus. Então era obedecer, porque isso seria um modelo, era um modelo que Deus estava dando. E é muito interessante quando nós olhamos a partir do versículo 15, que o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti. Então nós vamos ver isso daqui, que para esse profeta que seria tirado do meio dos irmãos, o Senhor ia levantar sempre um profeta. Esse aqui especificamente, ele é especial, porque Moisés estava falando bem assim: vai levantar um profeta como eu. E, na verdade, Moisés ele foi um legislador. Ele trouxe a legislação de Deus para o povo. E aqui está dizendo que ele traria, o Senhor levantaria outro como ele. E o outro como ele, que mudou a ordem sacerdotal, que mudou tudo, nós sabemos que foi Jesus Cristo. Então, se cumpriu nele. Mas não podia ter esses outros adivinhadores, porque Deus ia levantar profetas para falar em nome dele. E a dúvida podia aparecer, né? Mas como eu vou saber se esse profeta é do Senhor ou não é do Senhor? Falou em nome de Deus ou não falou em nome de Deus? E no versículo 22 fala bem assim: quando não se cumprir, não fui eu. Esse profeta é digno de morte. Então abrir a boca em nome de Deus para falar que Deus falou e Deus não falou é sim uma coisa muito grave, desde aquela época e até o tempo de hoje. Então a nossa preocupação é sempre essa, né? Quando você abrir a boca para falar, abra a boca, porque tem o Espírito de Deus em você, testemunhando e falando daquilo que é a verdade da parte de Deus. Todo servo de Deus tem que ter essa preocupação, para não querer dizer o tempo inteiro que Deus mandou fazer isso e às vezes manipular as pessoas, né? Isso é uma coisa muito perigosa, mas nós devemos nos atentar para isso. Hoje, a Igreja do Senhor, nós somos batizados com o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus vai imprimindo no nosso coração a verdade eterna, mas ele vai ensinando todas as coisas
Foi a promessa que Jesus fez, né? Então, nós temos que ter essa preocupação e desde essa época aqui, profeta, abre a boca em nome do Senhor, se cumpre. É isso mesmo. Amém. O pastor falou aqui do versículo 15, né? Que o Senhor levantaria um profeta no lugar de Moisés. E eu tenho a anotação aqui na minha Bíblia, de João 6,14, que quando Jesus estava ali, já exercendo o seu ministério, o versículo fala assim, ó, vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Era o cumprimento daquilo que nós estamos lendo aqui, irmãos, ó, Deuteronômio, a gente vai lá em João e confirma aquilo. Então, como é importante essa leitura que nós estamos fazendo para nós conhecermos a palavra do Senhor. Isso é uma bênção, um alimento para a nossa vida. Amém? Paz do Senhor, pastor Fábio. Paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos.